Oi meninas, bom dia. Tudo bem? Vocês conseguiram acabar o teste já? Podem liberar o microfone se quiser, a gente está um pouquinho a gente agora. Oi, Gui, tudo bem? Aí, tudo bom e você, Lê? Também. Então, eu tava fazendo. É que era trigonometria hoje, né? Uhum. Então, aí eu não foquei tanto em trigonometria porque eu já tinha estudado antes e era uma das coisas que eu tenho menos dúvida. E aí eu tinha uma dúvida sobre outra coisa. Eu posso tirar, já que tem pouca gente? Pode sim. Só deixa eu perguntar antes, só para eu entender uma coisa, tá, Lê? Fê e Manu, vocês fizeram o teste de hoje? Talvez elas não estejam aí ainda. Ah, Fê não fez também. Manu? Bom, também não. Tá bom. Então vamos lá. Diga, Lê, pode começar. Oi, Gui. Oi. Quem? Então, eu Ah, comecei a estudar, tipo, função modular tá. e eu fiquei muito confusa no jeito. Porque, assim, eu fico confusa com os passos da resolução para eu chegar, tipo, na função. Então, tinha um exercício que você passou no exercício extra que era um que tinha que formar uma parábola. E ela meio que, assim, eu achei, imagina que, tipo, tem a parábola normal. Aí eu consegui chegar nessa parábola normal, só que aí ela ia e, tipo, subia pros lados. E aí eu não achei como você fez pra subir. Tipo, deixa eu entender. O que você tá falando é que ela fazia mais ou menos isso daqui, é isso? Exato. Aí eu achei essa primeira parábola, mas eu não sabia como subir ela. Tá, então olha só. O que acontece é basicamente. Opa, peraí. Porra, meu desenho. O que acontece? Provavelmente aqui você encontrava o eixo X, não era isso? Isso. Tá. Então, que acontece aqui? Essa parábola provavelmente tem duas possibilidades, tá? Ou ela era a equação dessa parábola aqui que está voltada para baixo, ou era dessa parábola que estava com concavidade voltada para cima. Você falou que era com concavidade voltada para cima, certo? Calma aí que eu tô tentando achar os meus registros aqui, que eu tô meio perdida Tá. também nos registros. Mas, basicamente, era o exercício D, 3D da lista. Me fala, você tem a equação aí da parábola? Falo, deixa eu abrir aqui que tá um monte de Bom. papel. Aqui, ó. 3D. Y é igual. Uhum. Menos 2x ao quadrado. É módulo, né? Tá desde aí. Isso. Mais 4x mais 6. Perfeito. Então percebe, você tem as raízes aí, só para facilitar? Tenho. Eu fiz. Primeiro eu, tipo, zerei e coloquei Isso, meio. Só tirando o módulo. é Não fiz isso mesmo. nada, só tirei o módulo. Perfeito. Aí eu achei menos 1 e 3. Ótimo, era isso que eu precisava saber. Então, menos um e 3. Tá bom. Porque olha só o que está acontecendo, então, Lê. Justamente quando você iguala isso aqui a zero, você pode ignorar o módulo, porque se o que está aqui dentro do módulo é zero, aí você não vai nem ter que multiplicar por menos um, nem por nada, né? É zero, ponto. Quando você tira módulo de alguma coisa que é zero, é zero. Então, por isso que o que você fez está certinho. Aí, olha só. Essa parábola, se você for pensar ela sem o módulo, ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo, certo? Que aqui o Sim. coeficiente dominante é negativo. Então seria essa parábola aqui que eu tinha desenhado. Ela corta no menos um e no 3 e faz esse movimento. Só que o que acontece? Eu coloco o módulo. Então toda vez que ela for para baixo do eixo X, na verdade ela vai rebater para cima do eixo X. Né? Porque toda vez que eu encontrar um valor negativo aqui, eu vou tirar o módulo e vai virar positivo. Então, basicamente, Entendi. o que está acontecendo é ela vai se transformar nessa parábola aqui, antes do menos um e depois do 3. Tá? Mas, Gui, como é que eu faço para pensar nisso algebricamente? Era aquela história, Lê, o que está dentro daqui é positivo ou negativo? O que acontece? Quando o x for, e a gente vai escrever as condições mesmo, tá? Então, quando o x estiver entre menos um e 3, a gente cai na situação em que a gente encontra essa parábola mesmo, né? A parábola inicial que a gente tinha Sim, planejado. eu fiz isso. Eu igualei, aí eu peguei, tipo, coloquei y igual menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6. Aí eu coloquei, se x for maior do que menos 1 e menor do que 3, aí eu peguei um número qualquer entre esse intervalo e substituí. Aí eu Uhum. encontrei um ponto, que era tipo 1 e 14.
Perfeito. E aí você viu que voltou a subir aqui, então, né? Aliás, desculpa. Você pegou o x igual a 1? É. Aí você Eu, vai eu peguei, cair. na verdade, x igual a 1. Aí eu fiz a conta normal e deu 1 e 14. Sim. Mas olha só, porque, de novo, né, eu estou pensando nos intervalos. Então, quando eu estou entre -1 e 3, eu caio nesse intervalo que é o intervalo original da minha parábola. Porque se eu trocar o x por qualquer valor entre -1 e 3, como 1, por exemplo, você vai descobrir aqui, você pode tirar esse módulo sem nenhum problema, porque o que está aqui dentro vai dar um valor positivo. Agora, quando você pegar um número menor do que -1 ou maior do que 3, o que está aqui dentro vai ficar negativo. E aí, para tirar o módulo, você vai multiplicar por -1. Então, por isso, eu represento isso genericamente, escrevendo que no final das contas a minha equação vai ficar -1 vezes o -2x², né? Então -1 vezes -2x² mais 4x mais 6. Ou seja, a gente vai chegar em 2x² menos 4x menos 6. E essa é a expressão dessa parábola aqui, vamos pintar, dessa parte da parábola que você não estava conseguindo encontrar. Entendeu o que aconteceu? Entendi, mas eu ainda tenho dificuldade pra resolver. Aí eu, tipo, vi um jeito de resolver, que eu não sei se dá certo. Mas que, tipo, sabe o Pedro Gabriel? Sei. Então, ele tava me ajudando a resolver. Uhum. Aí ele tentou me ensinar de um jeito que Uhum. era assim, tipo, você tira o módulo e faz como se fosse normal. Tá. Aí você acha 2 pontos. Você vai, tipo, achar 2 pontos, e se um deles for, tipo, o y for negativo, você vai lá e passa pro positivo. O y, só. E eu Pera, fiz no B e deu fala de certo. novo, desculpa. É assim, ó. Imagina, tipo, o B, y é igual a x menos 2, que é mais fácil. Y é igual a X menos 2. x menos 2. Isso. Eu fui lá, só peguei e coloquei que x era... Só coloquei assim, y é igual a x mais 2. Aí eu fiz normal e descobri, tipo, vários pontos. Desculpa. Calma aí. Vou precisar que você repita de novo, porque eu fui tentar abrir o chat aqui e apareceu a Siri do meu computador e aí travou a sua voz. Não, relaxa, eu vou só aqui, eu vou abrir, que aí eu te mostro. Tá bom. Assim, eu coloquei y é igual a x menos 2. Eu Tá. só ignorei o módulo. Tá, porque antes o módulo estava aqui, certo? Exato, ele tava aí. Aí eu ignorei e encontrei 2 pontos. Então, encontrei o ponto 0 e 2, -1 e -3, por exemplo. Uhum. Tá, Aí, 0 e 2 é um ponto possível, porque o y tá positivo. Ele teria que ser positivo. certo. E aí, -1 e -3 não é possível. Vai ter que ficar Isso. -1 e 3. Aham, exato. Então, aí eu já encontro 2 pontos do meu gráfico. Tá. E aí eu só aplico esses pontos numa parábola, num gráfico, tá certo isso? Médio. Tem que tomar um cuidado. Porque, tipo, faz sentido isso que você está falando, mas aí você vai precisar de 4 pontos para conseguir fazer isso, na verdade. Porque cada reta você precisa de 2 pontos. Eu vou Tá. insistir com você que o jeito mais fácil é você pensar nessa estratégia. Quando o que está dentro do módulo é positivo e quando o que está dentro do módulo é negativo. Então percebe que se a gente desenhasse a reta dos reais aqui, tá? Então eu tenho os números reais aqui. Toda vez que eu trocar x por um valor que é menor do que 2, você percebe que o que está aqui dentro vai virar negativo? Sim. Então, tudo que tiver para cá é como se a gente encontrasse essa função sempre negativa. E depois do 2, a gente vai sempre obter valores positivos, certo? 2 menos 2 dá 0, depois vai dar 3 menos 2 que dá 1, 2, assim por diante. Tá? Até aí tudo bem? Sim. Porque agora fica muito, muito simples você perceber quais são as equações dessa sua reta, dessas partes dessa função. Porque uma delas vai ser, olha, se a gente está falando que essa função é positiva depois do 2, então eu vou ignorar o módulo, que nem você falou, eu vou jogar o módulo fora, ele não me interessa, porque o que está lá dentro é positivo, quando eu tirar o módulo vai continuar sendo positivo. Sim. Agora, o que tiver antes desse 2 vai fazer com que o que esteja lá dentro seja negativo. E aí, para tirar esse módulo, como eu tenho um valor negativo, eu preciso multiplicar ele pelo -1 para ele ficar positivo. Porque nem você falou, eu cheguei no -3, mas é impossível ser -3. Então eu transformei em 3. O que você está fazendo é justamente multiplicar por -1.
Então, genericamente, você pode escrever que a lei dessa função para essa parte é menos x mais 2. Entendi. Entendeu? E aí isso funciona para qualquer caso, porque o que você está falando funciona mais ou menos para reta. Mas aí se você quiser fazer isso para parábola depois, não vai dar certo. Não vai dar certo? Porque você vai precisar de muitos pontos para desenhar uma parábola. Parábola você não consegue desenhar com só um ponto. Você precisa de vários. Entendi. Então E sabendo a aí, lei fica mais fácil. eu acho que a Fernanda também tinha mandado sobre o 3Z, que ela tinha Uhum. uma dúvida. Que é quando, além do módulo, ainda tem uma coisa fora. Além do módulo, ainda tem uma coisa fora. Isso, tá, entendi. Você consegue falar para mim a equação? Uhum. Você tem aí? Y é Tá. igual, tem. Y Y é igual módulo 2x ao quadrado é, menos 2x menos 2x menos 4. menos 4 Aí fecha o módulo, menos é, 2. menos 2. Perfeito. Então, percebam que nesse caso, primeiro, a gente pode analisar de duas formas, tá? Isso aqui vai ser uma parábola parecida com aquilo que a gente estava discutindo antes. Então, eventualmente, se ela tiver raízes, ela vai rebater para cima, né? Por que eu estou dizendo se ela tiver raízes? Porque existem várias possibilidades de parábola. Ela pode não ter raiz, ela pode ser sempre positiva, por exemplo. Aí a gente nem enfrentaria problema. Mas, enfim, vamos pensar da maneira mais técnica, tá? Eu vou tentar ser mais técnico com você para provar que o jeito que eu estava explicando sempre vai funcionar e você não vai precisar fazer análises muito complexas. Qual que é esse jeito técnico? Gui, Diga. oi, desculpa, Gui, tudo Diga. bem? Tudo bem. Então, é porque assim, eu calculei as raízes disso e aí eu cheguei assim, eu não consegui fazer porque eu cheguei em x é igual a menos 2 mais 5 raiz de 2 dividido por 4. Quando eu chego nisso, tipo, Não, mas que que... eu acho que rolou algum problema aí, não? Então, eu não sei o que Ó, aconteceu porque o aqui, mas... delta é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 4. Certo? Esse é o nosso delta dessa equação de segundo grau que está aqui dentro. É isso que a gente está buscando por enquanto. Então, isso vai ficar 4 mais 16 vezes 2, 32. Então, você errou continha aí, ó, porque aqui dá 36. E aí, então... Então, É, é porque eu, tipo, juntei, assim, o então, menos 2x, eu juntei com esse menos 2 que tá fora do módulo para entendi. fazer o delta. Então, por que a gente não faz isso, Fê? Porque se você fizer isso, você está perdendo aquilo que eu estava discutindo com vocês de olhar para o que está dentro do módulo. O que é importante é olhar para aquilo que está dentro do módulo. Isso é positivo ou negativo? Por quê? Porque é só o que está dentro do módulo que, se for negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Esse menos 2 ele só vai afetar depois. Então, ele não entra nessa discussão de positivo ou negativo, entende? Ah, tá. Faz sentido Sim, isso? eu entendi. Então eu não posso, tipo, usar esse menos 2, é só depois de fazer tudo com o módulo, né? Isso, exato. Primeiro Ah, você tá trata o bom. módulo, depois você trata o resto. Então vamos resolver para ficar mais fácil e vocês verem que é sempre o mesmo caminho, tá? Não mudou nada. Por mais que tenha aparecido uma coisa nova, não mudou nada. Então se o delta é Tá bom. 36, a gente consegue encontrar que a raiz seria 2 mais ou menos 6 dividido por 2a, que daria 4. Então o x1 seria igual a 8 sobre 4, ou seja, 2, e o x2 seria menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Então temos aí nossas duas raízes e eu vou esboçar rapidinho. Isso aqui seria uma parábola com concavidade para cima, né, ignorando o módulo, que tem raiz menos 1 e 2. Ou seja, eu já consigo perceber aqui que ela vai ser negativa entre o menos 1 e 2 e positiva antes do menos 1 e positiva depois do 2. Tá? Então, aquela estratégia que a gente estava pensando em dividir essa função por partes. Então, vamos lá, a gente vai falar de cada uma dessas partes. Se o x for menor do que menos 1, a gente vai cair nessa situação em que o que está dentro do módulo é positivo. Então, eu tiro o módulo sem me preocupar. É aquela ideia de sempre. Tá? Então, quando eu tiro o módulo sem me preocupar, eu vou chegar que f de x é igual a 2x ao quadrado menos 2x menos 4 com menos 2. Aí sim eu vou somar, tá, Fê? E aqui sim vai ficar o menos 6. Porque agora eu já me livrei do módulo, ele já não está mais me interferindo em nada. Agora, se eu cair entre menos 1, x, né, o x está entre menos 1 e 2, aí agora sim o que está dentro do módulo se torna negativo, e aí eu preciso multiplicar tudo que está lá dentro por menos 1, não menos 2, só o que está dentro do módulo.
Então, ficaria menos 2x ao quadrado, mais 2x, e aí ficaria mais 4 com menos 2, né? E aí agora eu vou somar o menos 2 com esse mais 4, porque, de novo, né? Eu peguei esse menos 4 e multipliquei por menos 1 também. Então vai ficar simplesmente mais 2. E aí, quando x for maior do que 2, eu vou cair na mesma situação lá de cima, né? Porque não mudou em nada. Eu vou tirar do módulo sem mexer no sinal. Então, continua exatamente a mesma coisa. E aí a gente tem essa função definida em 3 partes, a partir dessa mesma estratégia que eu sempre digo para vocês. Olha para o que está dentro do módulo e verifica quando aquilo é positivo e quando aquilo é negativo para fazer essas aberturas de partes. Faz sentido, meninas? Ficou claro? Mas, só que aí, tipo, quando. Aí vai, sei lá, eu vou calcular o delta de uma dessas e, tipo, esse delta sei lá, dá negativo. Aí eu meio que não uso essa possibilidade, é isso? Então, Não vai se estar no você meu. caísse, por exemplo, se você fosse calcular o delta desse negativo, é isso que você está falando? Não, se você fosse calcular o delta, sei lá, da possibilidade de menos um, tipo assim, de fx, f de x é igual a menos 2x elevado ao quadrado mais 2x mais 2. Uhum. Aí o delta disso desce negativo. Aí eu só não usaria essa possibilidade, né? Então, você usaria igual, Fê, mas aqui é até, na verdade, impossível que isso aconteça. Tô pensando aqui. Por quê? Porque isso daqui, na verdade, vai ter as mesmas raízes dessa... não, entendi. Desculpa, peraí, deixa eu repensar aqui o que eu tô falando. Porque, na verdade, né, se a gente fosse tentar desenhar isso depois... Porque, olha só, basicamente o que está acontecendo é o seguinte. Agora entra uma análise um pouco mais desenvolvida que eu não espero de vocês, tá bom? Mas eu vou, pela pergunta da Fê, eu vou puxar isso. Se a gente fosse desenhar essa parábola de uma outra forma, se a gente fosse pensar no desenho em si, eu poderia começar pensando em desenhar isso daqui, tá? E aí isso daqui a gente sabe que é uma parábola com concavidade voltada para cima, que ela vai encostar no menos 1, vai refletir para cima e depois vai subir de novo, né? Então essa seria a nossa parábola, seria essa função aqui, módulo de 2x² menos 2x menos 4. Quando eu trago isso, quando eu somo esse menos 2, é como se eu estivesse deslocando isso daqui 2 unidades para baixo. E aí, por isso, pode ser que eu não encontre o delta aqui, tá vendo? Porque essa segunda parte da parábola, ela não vai encostar no eixo x. Porque eu justo eu desci ela 2 unidades. Entendeu a diferença? Ah, tá. Tá bom, Gui, obrigada. Imagina. Gui, eu Diga. entendi que você chegou nessas duas, né, equações ali, mas o que você faria com elas para montar a parábola? Então, porque agora desenhar uma parábola vocês sabem fazer, certo? Tipo, se eu dou uma equação de parábola, vocês têm que saber desenhar ela. Então, você tenta, né, aqueles passos que a gente trabalhou. Primeiro, você tem que olhar quais são as raízes, se tiver raízes. Se não tiver raiz, a única coisa, né, que nem a Fê estava perguntando, você vai entender que ela não vai cruzar o eixo X, só isso. Mas você precisa, então, descobrir se ela tem raízes, descobrir qual é o corte dela no eixo Y, descobrir qual é o vértice dela, esse ponto é muito importante. E aí você vai conseguir, com todas essas informações, desenhar, no caso, as 2 parábolas, né? Então, o que eu faria se eu pedisse para vocês, olha, desenhem essas parábolas? Eu estudaria tudo isso aqui que eu fiz com vocês, e aí eu pegaria e desenharia essa parábola e depois essa. Só que aí, o que vocês iam acabar fazendo? Ia ficar assim, a primeira parábola, vou apagar aqui para ficar um pouco mais claro. A primeira parábola, vocês desenhariam ela pontilhadinha, deixa eu apagar tudo, na verdade, vai. Como eu faria isso? Eu desenharia ela pontilhadinha aqui. E aí eu falo, beleza, essa vamos chamar aqui de 1. Então essa aqui é a parábola 1. Agora eu vou desenhar a parábola 2. A parábola 2, ela faz isso daqui, vamos supor, tá? E essa aqui é a parábola 2. E aí eu vou olhar, olha, o Gui não, né? No meu estudo aí eu percebi que esse ponto de cruzamento vai ser o menos 1 e o 2. Então, portanto, como eu estou falando que a primeira parte ela só vale quando o x for menor do que menos 1 ou maior do que 2, desculpa, eu vou preencher essa parte aqui, o resto vai ficar pontilhado mesmo. E aí, a outra parte que era entre menos 1 e 2, eu vou preencher da outra parábola. E aí aqui eu tenho o desenho final da minha parábola, percebem?
Isso aqui eu Sim. posso apagar no final das contas, né? É basicamente isso. Sim. E o gabarito do 3B, ele tá certo? Você sabe? É do Porque assim, 3B de qual? é porque y é igual módulo x menos 2. E tem um y para baixo, tipo, o y negativo. Como seria Me possível? repete de novo. F, y Então, é igual igual módulo x menos 2. módulo de x menos 2 assim mesmo? Aham. É, deve estar errado, então. Eu preciso olhar lá. É, Exato. Eu acho que você copiou e colou o de cima. Tipo, o A tá igual ao do B, o negócio. o gabarito? É, Pode ser isso. acho que... É, Aí eu fiquei confuso. Poderia ser para baixo, mas não pode, não, não. né? Talvez o que tenha acontecido é que o enunciado esteja errado e deveria ser isso daqui. Eu acho que deve ser esse o problema. Não, esse aí é o do A. Ah, tá. Isso. Esse é o Então, A. tá. Entendi, entendi. Então o Aí gabarito tem tá o errado, gabarito tá do no A. Aí no B, B. que é um pouco diferente, tá o mesmo gráfico. Tá bom, eu vou. Faz um favor depois, vou pedir um favor mesmo. Você me manda uma mensagem no Mobre Virtual, Aham. só pra eu mandar pra Isa, ela arruma depois. Tá bom. Obrigado. Que mais, Gui, pessoal? Diga, Fê, vamos lá. Bom bom dia, dia, tudo bem? tudo bom? Só uma dúvida rápida. Nesse caso, o corte no Y é no menos 6, né? Y igual a menos 6. Qual caso Tipo, você tá nessa falando? para... Na... Tanto faz o um de cima ou um de baixo. Um de Ficar cima e um de menos baixo. 6 ser Isso. igual a menos 6. Isso, exatamente. E nessa aqui vai ser o 2, né? Sim. O Mas corte no então... egípcio é bem fácil de perceber porque ele é sempre essa parte independente, que não está multiplicando x. E mesmo que é uma função modular, não tem problema se o Y for... o corte no Y for em alguma posição negativa. Então, Fê, não tem problema, porque olha só, você está falando aqui que o corte no eixo y é menos 6. Ou seja, o x vai ser 0 e o y vai ser menos 6. Mas, percebe que quando o x é 0, a gente não pode cair nesse intervalo? Entende isso que eu estou dizendo? Porque, olha só, Fê, pensa o seguinte, isso aqui é uma função quadrática. Se você estivesse trabalhando só com essa função quadrática, o corte seria no menos 6 e ponto, tá bom? Então, na hora de você esboçar isso, você vai esboçar mostrando que ele passa no menos 6. Mas, de fato, para essa função por partes, né, lembra que é por partes? Quando o x for 0, você cai nessa função aqui. Então, na verdade, o corte no eixo y dessa função inteira, dessa função modular, acaba sendo 2 e não o menos 6. O menos 6 vai ser simplesmente um corte no eixo y para te ajudar a desenhar uma das partes dessa função, mas ela não vai pertencer à função final. Entende o que eu estou falando? Então, só vai ter um corte mesmo que são duas parábolas meio quebradas, que o corte vai ser o 2 e não o menos 6. Nesse caso, sim, exatamente. Porque, olha só, é como se eu estivesse falando isso daqui, né? Eu estou esboçando, tá? Não é exatamente esse o desenho que ele está pedindo. Mas aqui a gente tem o eixo X, aqui a gente tem o eixo Y. A gente estava falando que a gente só ia usar a primeira parte da função, né, essa primeira expressão que a gente encontrou, nesse intervalo aqui. Daqui até aqui e daqui até aqui. Então percebe que por mais que ele cruza aqui o eixo Y em algum ponto, a gente vai acabar desprezando essa informação. Ela vai servir só para a gente esboçar esse gráfico, essa função. Mas no final das contas ela vai fazer isso daqui. E aí eu percebo que o meu Y que interessa é esse ponto e não esse. Por mais que eu tenha esses dois e o outro tenha me ajudado a encontrar essa função final. Entende o que eu estou dizendo? Sim, então sempre vai ter só um corte no Y. Sempre, sempre. Não tem como ter dois cortes diferentes numa função só. Tá bom. Obrigado, Gui. Imagina. O que mais, pessoal? Fê, você chegou a fazer o teste de hoje? Eu? É. Não, minha aula é a próxima. Ah, tá bom. Beleza. O que mais? Alguém tem mais Ô, uma Gui, dúvida? eu Diga. tenho mais uma dúvida, só que, calma, se alguém quiser fazer antes, já que eu já fiz, alguém mais tem? Tipo, é porque a Manu não fez nenhuma dúvida, por exemplo. Uhum. Não sei se alguém tem. Tá, enfim, Ainda eu bem, vou fazer. gata. Vamos aproveitar. É porque, assim, em projeção eu fiquei, tipo, meio confusa. Tipo, dá pra... Toda vez, assim, um triângulo retângulo sempre tem projeção ou é só quando, tipo... É que, sei lá, eu fico meio confusa com projeção. Tá. Tipo, Assim, em todo triângulo retângulo tem isso?
Na verdade, em todo triângulo existe uma projeção. Em qualquer figura que você for pensar, existe projeção. O que é a projeção? É você... Vamos imaginar o Sol aqui, tá? A gente tem o Sol joga um monte de raio de luz aqui. Se eu coloco uma parede aqui, imagina aí a parede do seu quarto, que nem o exercício que a gente fez com a Lua, sabe, do eclipse. Imagina que você coloca aqui uma... sei lá, pensando num formato que seja interessante. Mas sei lá, uma latinha, vai. Uma latinha, tá? O que vai ser, né? O que é a projeção? A projeção é sempre de alguma coisa em algum lugar. Então eu pergunto para você, qual é a projeção ortogonal dessa lata nessa parede? O que eu estou dizendo é qual é a sombra que você vai enxergar nessa parede relativa a essa latinha. Você consegue imaginar que formato teria aqui na parede? Ah, sim, mais ou menos. Qual seria, mais ou menos? Tenta chutar uma figura geométrica. Ah, tipo, sei lá, retângulo, assim, mais ou Exatamente. menos. Boa, é isso mesmo. Boa, porque eu achei que você ia falar uma linha, que quase, mas é exatamente, é um retângulo, porque tem essa largura da lata, né? Então, deixa eu desenhar aqui. É como se a gente estivesse pegando esse retângulo aqui. Ficou bem ruim essa cor, né? Mas é como se a gente estivesse pegando esse retângulo e ele ficasse aparecendo aqui pra gente a sombra na parede. Então, essa é a projeção dessa lata nessa parede. Quando a gente fala em relação ao triângulo, é a mesma ideia, tá? A gente está falando bastante em relação ao triângulo retângulo, mas poderia ser para qualquer triângulo. O que eu estou falando para vocês? Olha, qual é a projeção ortogonal? Eu nem falei a palavra ortogonal, na verdade, para vocês, né? Por enquanto, só estou falando de projeção. Qual é a projeção do cateto na hipotenusa? Então, basicamente, considerando que isso aqui são vários raios de luz, qual é a sombra que eu vou enxergar na hipotenusa em relação a essa linha aqui? E aí, justamente por ser uma linha, você vai encontrar essa sombra aqui. Então, Só isso... que, Gui... Ah, pera, eu posso falar? Pode, pode. Então, e quanto, tipo, for um triângulo retângulo em que um dos catetos é a altura? Então, o cateto, ele sempre é uma das alturas, só que lembra que cada triângulo tem 3 alturas? 3? Sim, é sempre uma altura relativa a um lado, né? Então, Ah, sim, sim. num triângulo retângulo, se a gente considerar que isso é a base, essa é a altura relativa a essa base. Se a gente considerar que essa é a base, agora essa é a altura relativa a essa base, porque ela sai do vértice oposto e forma um ângulo de 90 graus. Se a gente for pensar a hipotenusa como base, aí a gente vai precisar traçar essa altura que a gente conhece como a altura do triângulo retângulo. Mas é uma das, né? Que é justamente saindo do vértice oposto e chegando, formando 90 graus aqui embaixo, né? Então é sempre meio que. Então é sempre sobre a hipotenusa. Então, tipo, sei lá, esse cateto. Então tá, mas aí finge que é tipo um triângulo retângulo, tipo, tira uma das partes, não sei. Hum, Finge, só põe tipo essa altura marrom hum. com um dos lados. Finge que não existe a outra parte desse triângulo. Isso, assim? Isso. É. Qual seria a projeção dele? Seria o cateto vermelho, né, sobre esse marrom e seria esse preto, é isso? Então, se você está pensando só nesse triângulo agora e está perguntando qual é a projeção do cateto na hipotenusa, é como se a gente tivesse que jogar os raios de luz daqui agora, tá? Porque os raios de luz eles estão sempre perpendiculares à hipotenusa. Então, no final das contas, a sombra que você enxergaria seria mais ou menos aqui. E, de novo, ele sempre vai cair exatamente na altura, tá? A altura divide essas duas projeções. Ah, tá bom. Ah, tá, ficou mais claro. Obrigada aqui. Beleza, imagina. Pessoal, são 10h20, que é o horário de começar a aula de vocês. Vocês têm mais alguma última dúvida ou estamos bem? Gui, posso pedir um conselho? Pode. Como você acha que eu devo fazer a prova? Como eu sempre aconselho, tá, Fê? Olha as questões. Tipo, vai fazendo a prova. Conforme você for vendo que as questões estão tranquilas, vai indo. Chegou em uma questão e falou, opa, não, aqui tá, já perdi mais de um tempinho aqui do que eu deveria. Pula para a próxima e volta para ela depois, tá bom? Porque isso faz com que vocês ganhem um tempinho aí. Entendeu? E você recomenda se você, tipo, como a gente vai fazer 3 provas ao mesmo tempo, você recomenda passar para outra matéria e depois voltar para a de matemática, que você não entendeu?
Fê, isso é muito pessoal, cara. Eu não sei te dizer, assim. Oi, Aizen. Oi? Aizen. Oi. Ela, então, eu não sei se te ajuda muito. Ixi, calma que o celular tá tocando, um minuto. Eu não sei se te ajuda muito, mas o que eu tinha pensado é, basicamente, tem 12 questões por prova, né? Tipo, 12 múltiplas escolhas. E pra você pegar, por exemplo, em biologia, que o Digão tinha falado, se você tirar 7 de 12, mesmo zerando as outras, você basicamente tá acima da média. Então, o que eu tô pensando em fazer, não sei se é tipo o que os professores falariam pra fazer, mas acho que é o que é o mais prático mesmo, é tipo, você conseguiu 12 numa matéria, você passa pra próxima, pra você ter tempo de pelo menos conseguiu 12 não, conseguiu 7 pelo menos. Você acha que tem tipo chance de estar certo, você tá com uma mínima confiança. O que eu faria é ir, o que eu vou fazer, né, o que eu pretendo fazer é tipo ir pra próxima matéria e depois voltar se eu tiver tempo naquelas outras, pra pelo menos garantir o mínimo, porque assim, mesmo sendo as 3 provas juntas, vai valer nota individual, entendeu? Tipo, não Sim. importa se você tirou 10 em matemática e 2 em. Eu vou colocar um contraponto a isso que a Lê falou. Primeiro, assim, acho que ela tem razão em pensar nesse lado estratégico, mas eu tomaria cuidado, porque eu acho que achar que você acertou 7 é perigoso, porque dessas 7 você pode ter errado uma. Então, assim, Lê, se Sim. você for usar essa estratégia, eu pensaria assim, em 10 questões para você ter uma margem assim, não, tô tranquilo em 10, então beleza. Depois eu penso nas outras duas que eu tô mais complicado. Eu acho que eu só passaria se tipo, você acha real que você conseguiu fazer. Porque dá pra saber quando você tá fazendo, tipo, esse aqui realmente tinha um Dá, mas às raciocínio. vezes você acha que fez certo e chegou numa outra possibilidade que estava errada no final das contas, né? Então tem que tomar um Porque cuidado. múltipla escolha sempre engana, né? Não é Você que pode achar engana, que mas tava é dando que tem. certo, tem a opção lá, só que aí tava errado. Exato, tem alternativas que vão mostrar que vocês fizeram caminhos errados, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. A outra coisa, Fê, que eu digo que é muito pessoal, é no seguinte: às vezes você está fazendo a prova de matemática e aí você vira uma chave para mudar de tema. E aí para você voltar para matemática, talvez você acabe gastando mais tempo de uma coisa que você já estava aquecido lá fazendo a matemática, entendeu? Então, assim, toma um cuidado, tipo, mas é realmente muito pessoal. Acho que o que a Lê falou ajuda também, mas é isso, aumentaria essa margem aí de segurança para 10 questões. Tipo, fez as 12, passou pelas 12 questões e tá seguro que acertou 9, 10, manda ver, tipo, depois você volta para essas duas últimas questões. Aí acho que faz sentido. Tá Tá bom? bom, obrigado, Gui. Imagina, mas assim, é isso, não fique travado numa questão que você tá demorando para responder. Tipo, vai para a próxima e depois você volta para ela, porque isso ajuda até você a desestressar um pouco, você vai voltar com um pouco mais de tempo, mais calmo, que você já fez o resto da prova, isso ajuda bastante, tá bom? Tchau, Gui. Obrigada. Obrigado, Gui, Prova para Letícia. vocês. Tchau. Tchau, tchau.